Graças a paz, irmãos. Alegria estarmos aqui novamente, falando hoje sobre relativismo, né? Quem assistiu a aula anterior, nós falamos sobre Abraão, né? Amigo de Deus. E hoje vamos falar de um tema bem prático para a vida cristã, o relativismo, né? Contra o fluxo. Também baseado em outro livro, Dr. John Lennox também, nós usamos um livro dele, né? Semana passada. Vamos usar outro livro dele, que já está inclusive traduzido. Eu vou mostrar daqui a pouco a capa para os irmãos poderem conhecer o livro. Então, enquanto os últimos irmãos se acomodam, podemos começar. Eu quero fazer uma breve leitura de um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que nos lembra disso, né, de nós sermos renovados, né, em nossa mente, sermos contra o fluxo, né, como crentes nesse mundo, e logo em seguida uma oração para começarmos. Então, diz assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 12 de Romanos, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há uma recomendação bíblica para renovarmos, né, a nossa mente. Vamos contra o fluxo. Senhor, nos ajuda a renovar a nossa mente pelo Teu Espírito e nos ajuda a viver nesse mundo tão hostil, especialmente quanto aos Teus valores, quanto à Tua palavra, quanto aquilo que o Senhor requer que sejamos nesse mundo. Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza e fragilidade. Que tudo que seja compartilhado hoje seja para a Tua glória e nos ensine a viver assim contra o fluxo. Essa é a nossa oração em prática hoje, confiando na Tua fidelidade e bondade e fazendo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como fizemos na aula passada, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, peço que façam anotações, no final a gente abre fazerem comentários, perguntas, pode ser a gente faz de forma mais fluida. Então, esse é um assunto sempre atual, né? Ir contra o fluxo e o relativismo nos nossos dias, na era pós-moderna, né? Como nós falamos, nunca foi tão intenso, né? E cada vez mais. Relativização não só de valores, mas também de verdades, né? Então, eu gosto sempre de citar esse trecho do livro Ortodoxia, de G.K. Chesterton, né, um jornalista, pensador do passado, de uma maneira muito aguçada, curiosa de escrever, mas falando exatamente sobre isso, né, a questão da relativização da verdade. Lembrando do famoso texto de João 14, 6, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor, né, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Ele é a verdade absoluta, né? Mas o jornalista e pensador cristão G.K. Chesterton diz no livro Ortodoxia, abre aspas, mas o mal de que sofremos hoje em dia é a humildade no lugar errado. A modéstia se deslocou do órgão da ambição. A modéstia se fixou no órgão da convicção, da certeza, né? Onde ela nunca deveria estar. O homem foi concebido, o ser humano foi concebido para duvidar de si mesmo, não duvidar da verdade. E isso foi exatamente invertido. Estamos em vias de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada, diz ele. Tem uma maneira muito peculiar de escrever o Chester. E ele acrescenta, corremos o risco de ver filósofos que duvidam da lei da gravidade, como se ela fosse uma simples fantasia pessoal. Muito perigoso duvidar da lei da gravidade, né? Então, eu quero lembrar de outra verdade aqui, nós temos enfatizado sempre, é o mito da neutralidade, né? Nós temos falado de cosvisão, tudo isso diz respeito à nossa cosvisão, a cosvisão cristã. E um dos aspectos importantes é lembrarmos que a neutralidade é um mito, ela não existe, né? Então, já dizia P.E. Johnson que aquele que afirma ser cético, que duvidar, né, em relação a um conjunto específico de crenças, é, na verdade, um verdadeiro crente em outro conjunto de crenças. Quer dizer, você não tem uma cosvisão, você tem outra. Mesmo aqueles que acreditam que não existe, né, cosvisão, essa é a cosvisão deles, né? Então, não existe neutralidade, né? Sempre existe algum posicionamento. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, não há em cima do muro.
não há neutralidade. Esse é o livro, né, que nós vamos usar, original, inglês, Dr. John Lennox, Contra o Fluxo, né, inspiração de Daniel numa era de relativismo, né, então nós vamos usar principalmente o livro de Daniel, que faz uma exegese no livro de Daniel muito profunda, né, e esse livro foi traduzido já, eu não conheço a tradução, mas acredito que seja uma boa leitura também. Contra a Correnteza, diz o título traduzido em português. A partir de agora nós vamos usar tudo que está entre aspas aí, são citações do livro, né? Então nós vamos apoiar no ombro desse gigante e certamente ele, assim como nós, nos apoiamos nos ombros das Escrituras, em primeiro lugar, nossa regra maior, né, de fé e prática. Então, diz o Dr. John Lennox sobre o perigo do relativismo pós-moderno. Ele fala, e o perigo ainda está entre nós. O relativismo pós-moderno tem feito profundas incursões na mente de muitas pessoas, resultando numa erosão dos conceitos de verdade, moralidade, né, ética, certo e errado, valor da vida humana. E nós temos falado por aí também em outras ocasiões que boa parte dessa erosão desses valores vem dessa visão, né, do evolucionismo de Darwin. Esse foi um dos focos que nós combatemos no curso recente, está gravado, né? A maravilhosa beleza da criação, é combater essas incursões, essa erosão que a teoria da evolução de Darwin tem trazido, essas verdades. Então, continuando aqui na declaração do Dr. John Lennox, ele diz que coloque tudo isso, né, junto com o culto ao eu, a egolatria, né, a idolatria ao eu, coloque tudo isso junto ao culto ao eu e você está bem no caminho para uma sociedade egocêntrica e engenheirada, onde a verdade e a moralidade podem ser definidas de tal maneira que garanta que o eu é quem vai sobreviver. E, para quem conhece ou já estudou a teoria da evolução de Darwin, né, isso é uma lembrança imediata, né? Charles Darwin propôs a seleção natural, né, sobrevivência do mais adaptado. Então, nesses termos, né, o mais adaptado que vai sobreviver é o eu, é o ego, né? Quais são as motivações para a leitura do livro de Daniel? Primeiro, Daniel e seus 3 amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, esses são os nomes hebraicos, né? Nós vamos ver que eles mudaram, né? Seus nomes foram mudados numa engenharia social de tentar mudar, né, o seu caráter, a sua posição, né, lá na Babilônia. Mas esses eram os nomes originais deles em hebraico, né? Os nomes hebraicos, né, melhor dizendo, deles. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles mantiveram um testemunho público fiel, né? E aí, essas 3 palavras são importantes, né, para nós também nos dias de hoje. O testemunho cristão, testemunho público e fiel. Há um aspecto público da fé cristã, né? Há um aspecto público de ousadia, né, de sermos chamados a ser ousados no testemunho público. Isso é sempre um desafio, especialmente em ambientes mais hostis, né? Mas vale para qualquer crente, em qualquer ambiente, desde a hostilidade, não é só no meio acadêmico, universitário, como eu costumo chamar, né, apontar para isso, mas essa hostilidade, ela é alertada pela Escritura, para qualquer cristão nesse mundo, né, desde uma dona de casa, tem uma vizinha de porta, está tentando evangelizar, até alguém no futebol, ou no trabalho, ou eventualmente sim, na universidade, ou na escola, em qualquer lugar, na rua, no trânsito, no shopping. A hostilidade contra um cristão é presente nesse mundo, é um alerta claro nas Escrituras quanto a isso. O mundo vai odiar vocês porque me odeia, diz o Senhor. Então, Daniel e seus 3 amigos, eles mantiveram um testemunho público e fiel a Deus. Em uma sociedade, lá na Babilônia especialmente, se tornou cada vez mais antagonista em relação à sua fé, e isso vale ainda mais nos dias de hoje. Fortes correntes de pluralismo, secularismo na sociedade moderna, reforçados por uma postura do politicamente correto errado dos nossos dias. Nós vamos fazer comparação, no final nós vamos voltar nisso, comparar com a famosa declaração de Voltaire, né, do politicamente correto certo de Voltaire, e comparar com o politicamente correto errado, paralisante dos nossos dias. Isso tem empurrado cada vez mais a fé em Deus para a esfera privada, né? O testemunho privado. Então, a sociedade tolera por quanto tempo, é a nossa pergunta, né? Na pandemia tivemos uma amostra bem real, né, bem presente disso, tentativa, né, de colocar o culto, né, para uma esfera bem privada, né?
culto a Deus. Então, a sociedade tolera, mas a nossa pergunta é por quanto tempo? Tolera a prática da fé cristã em devocionais privados e cultos nas igrejas, mas ela desaprova, a sociedade desaprova cada vez mais o testemunho público, né? Esse testemunho na segunda-feira, né? Lá onde Deus nos coloca, nosso trabalho, nosso estudo, o testemunho público para sermos sal e luz. A sociedade desaprova cada vez mais o testemunho público da nossa fé em ambientes públicos, de trabalho, de estudo, em qualquer lugar. Então, com isso nós concluímos que os crentes estão sendo empurrados para guetos, né? Eu tenho tido contato com alguns crentes, grupos de cristãos, intervalos bíblicos e outras organizações cristãs na universidade, por exemplo, e eu percebo isso, a gente percebe isso ao longo dos anos. O que a gente chama dos crentes 007, né? Aqueles agentes secretos do reino, né? Eu sei, eu falo isso com muito temor, porque é o Senhor que nos dá ousadia para falar, isso não vem de nós, né? Mas é sim uma verdade que esses grupos são empurrados para guetos, né? Eles se reúnem, às vezes, para um fortalecimento interno, mas eles têm pouca influência, né, naquela comunidade, às vezes, infelizmente. Então, essa é uma realidade que nós percebemos. Cada um de nós pode perceber também, os irmãos podem perceber em seus ambientes de trabalho, em qualquer comunidade. Então, o que é esse efeito do politicamente correto, ou o efeito da homogeneização, né? Tentativa de homogeneização através de uma engenharia social. Um exemplo contemporâneo, né, dessa homogeneização através de engenharia social é o fenômeno do politicamente correto errado, paralisante dos nossos dias. Que apesar da sua intenção original, aquela de Voltaire, nós vamos voltar nisso, né? Nós vamos voltar em Voltaire, né, no final da aula, mas a intenção original dele era evitar ofensas, né? Mas tem se transformado num supressor intolerante de discussões públicas abertas, honestas e respeitosas. É para isso que tem sido usada a desculpa do politicamente correto errado, paralisante os nossos dias. No capítulo 1 de Daniel, aquela mudança de nomes, né, é um exemplo disso, dessa imersão cultural a qual esses jovens hebreus foram submetidos lá na Babilônia, né? Uma engenharia social, um fenômeno de homogeneização. Então, isso fica claro na mudança dos nomes, né? Se você pega o significado original nos nomes hebraicos e o significado dos nomes que eles receberam, né, lá na Babilônia, é impressionante, né, a comparação. Então, Daniel significa Deus é meu juiz. Foi mudado o seu nome lá na Babilônia para que Marduk proteja a sua vida, fazendo referência às deidades do panteão babilônico, né, os deuses falsos do panteão babilônico. Ananias, que significa o Senhor mostrou graça, foi mudado para Sadraque, o comando de Acu, que era um deus lua também lá, um deus falso do panteão babilônico. Misael, que significa quem é igual a Deus, foi mudado para Mesaque, quem é igual a Acu. Impressionante, né? Outra deidade falsa do panteão babilônico, né? Acu. Azarias, que significa o Senhor ajuda, foi mudado para Abed-nego, servo de Nabu, que é o filho de Marduk, sempre fazendo referências a deuses falsos do panteão babilônico. Então, esse é o tipo de engenharia social, imersão cultural, a qual esses jovens foram submetidos. Eu imagino que entre eles, né, talvez em público lá na Babilônia, eles falavam, né, eles aprenderam a língua, né, lembra aquela imersão cultural, se mostraram 10 vezes mais doutos, né, deram um bom testemunho. Mas entre eles, talvez, reunidos entre eles, eu imagino que eles falavam em hebraico, né, que eles chamavam no próprio nome original, eu imagino isso às vezes. Bom, isso está relacionado ao cientificismo, né, dos nossos dias. O que é cientificismo? É essa autoridade falsa que a ciência assumiu nos nossos dias, né? E lembre-se que eu falo isso como cientista, né? Especialmente depois da pandemia, nunca foi tão verdade, né? Ciência, 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 como a grande salvadora, né? Então, isso vem de uma cosmovisão materialista ou naturalista, né? Ateísta, estou usando mais ou menos como sinônimos, apesar de não serem sinônimos, né? Nesse contexto aqui, nós vamos usar mais ou menos como sinônimos. Essa visão de que a ciência vai dar resposta para tudo, até para a nossa salvação, né? A extensão da vida humana, etc., né? Então, nas palavras do Dr. John Lennox, aí também, sobre isso, ele fala que os filósofos, ou seja, a cosmovisão, né, babilônica, os filósofos da Babilônia corroboraram com o cientificismo, né, de hoje. Eles corroboram, quer dizer, é o mesmo pensamento, né, baseado na explicação cientificista, o materialista, ou reducionista extrema do materialismo, que tenta explicar tudo a partir de matéria e energia, né?
inclusive a origem de cada um de nós pela teoria da evolução, né? Mas ele diz, voltando aqui ao texto, que os filósofos da Babilônia corroboram com o cientificismo dos nossos dias, essa autoridade que a ciência atingiu, né, nos nossos dias, infelizmente, e nos encoraja a buscar na ciência, na tecnologia, tanto o significado, ou seja, o propósito, quanto a própria salvação, né, a extensão da vida, né, os métodos, e são maravilhosos, né, os tratamentos que têm surgido, os avanços na ciência, não só médica, mas em todas as áreas, trazendo bem-estar, saúde, tratamento, isso é maravilhoso, é graça de Deus, né? Mas colocar na ciência, né, toda a nossa expectativa ou esperança é um grande erro, né? Afinal de contas, a ciência tem que estar subordinada à autoridade máxima das Escrituras, como tudo em nossa vida também. Então, a análise e a explicação científica não nos permite alcançar o significado pelo qual nós, como pessoas, almejamos, né? Diz o Dr. John Lennon, a Babilônia vai torná-lo vazio, vai secar a sua vida, né? E aí nós nos lembramos da primeira pergunta conhecida do breve catecismo de Westminster, né? Falando de propósito, significado, né? Qual o fim principal do homem, né? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, desfrutar dele para sempre. Então, os protestos contra a cosmovisão babilônica aparecem já no capítulo 1, né, de Daniel. Diga de passagem, talvez seja o texto bíblico, ou o livro bíblico que mostra um exemplo mais similar possível com jovens universitários, né? Aqueles 3 ou 4 jovens, né? Daniel e seus 3 amigos foram imersos naquele ambiente, né? Talvez seja o paralelo mais próximo que tenhamos com o ambiente acadêmico universitário nos nossos dias, né? Então, Daniel e seus amigos não protestaram contra a educação na Universidade da Babilônia, né? Na verdade, eles se dedicaram a tal educação e muito, né? O rei, no contexto, né, Nabucodonosor, os achou 10 vezes mais doutos, está lá em Daniel 1:20. Então, eles deram um bom testemunho. E eles se empenharam, né, esses jovens hebreus, no aprendizado de línguas, literatura, filosofia, ciência, economia, história. Os babilônios tinham muitos avanços, né, tecnológicos, conheciam muitas coisas, tinham aplicação prática para isso. Então, os jovens, né, hebreus, eles não protestaram como observadores do lado de fora do sistema. Olha aí os babilônios. Não, eles protestaram como participantes dedicados. Eles foram imersos, eles não tinham muita escapatória, né? Foram trazidos lá, né, de Israel, imersos lá na Babilônia e se dedicaram, né, àquilo. E diz nas palavras, né, do texto de Daniel 1:20 que eles foram encontrados 10 vezes mais doutos, mais aplicados que os demais. Então, às vezes, alguns jovens me perguntam, né? Professor, eu tenho um embate, né, com um professor, um colega em sala de aula, e está difícil, aquele muito militante com ateísmo e tal. Como é que eu faço para combater isso? Eu falo. Minha resposta, via de regra, é essa, né? Bom, primeiro ore, né? Ore pedindo graça. Para quê? Para dar um bom testemunho. Em primeiro lugar, chegue no horário, seja o primeiro a chegar, seja o que mais estuda para a prova, tente tirar as melhores notas, tente respeitar o seu professor ao máximo, o professor em sala de aula, como uma guarda do 5º mandamento, aquela autoridade que Deus colocou. E talvez, depois disso tudo, Deus possa te dar um acesso ao coração desse professor, dessa professora, a partir do seu testemunho. Agora peça graça, porque essa é a parte difícil. A parte não tão difícil é ler algum livro sobre isso. A parte difícil é dar o testemunho e viver essa ortopraxia. Dar o testemunho. Então, Daniel e seus amigos, eles protestaram, sim. No texto fica muito claro. Mas foram protestos respeitosos e como participantes dedicados, terem se empenhado naquele estudo todo, digamos assim. No capítulo 2, né, famoso capítulo da imagem de Nabucodonosor, né, aquela estátua enorme, né, que ele criou para ser adorado, né, como um Deus, e ele mandou no capítulo 2 não, é o sonho, né, de Nabucodonosor. No capítulo 3, que é da estátua, a imagem do sonho, né, de Nabucodonosor. Lembra que ele teve um sonho e ele pediu para os seus conselheiros lá não só interpretar o sonho, como eles normalmente faziam, mas pediu para eles adivinharem o sonho. Aí pegou eles de calça curta, como se diz, né? Interpretar talvez não fosse tão difícil, eles inventavam qualquer coisa, né, na interpretação. Mas adivinhar o sonho, aí era um grande desafio. Então foi Daniel que fez isso, recebeu, né, essa revelação, né, do Senhor, e pôde não só relatar, como interpretar o sonho
do rei, do imperador Nabucodonosor. Então, Daniel e seus amigos, né, tiveram lá nesse contexto, capítulo 2. Eles se reuniram para orar, diz o texto, e Daniel 2, 17 e 18, pois dependiam dessa sabedoria do alto, da revelação do Senhor, para conhecer o sonho e interpretar, né? O Dr. John Lennon diz, curiosamente, talvez essa tenha sido a primeira reunião de oração estudantil registrada na história, né? Eles se reuniram para adivinhar, receber essa revelação. Então, nesse capítulo 2, o jovem babilônico, universitário, digamos assim, Daniel, faz uma declaração bombástica para o poderoso imperador, o homem mais poderoso da sua época, Nabucodonosor, né? Lá nos versos 27 e 28, né? O poderoso e temido imperador humano, Nabucodonosor, ouviu do universitário babilônico Daniel, testemunhando sua fé, né, no Deus verdadeiro. Mas há um Deus no céu. Imagina aquele jovem diante do imperador, o homem mais poderoso da sua época, um dos reinos mais poderosos, mais agigantados da sua época. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Que ousadia pública respeitosa, né? Veja que ele não foi, né, mal educado, ele só lembrou aquele rei, que existia um rei dos reis, um senhor dos senhores, um Deus no céu, acima, maior. Então, na cosvisão humanista, né, que é o nosso combate, é ela que traz boa parte desse relativismo, né, dos nossos dias, a cosvisão centrada no homem, né, no ser humano. E aqui algumas declarações que apontam, né, para qual é a visão, a cosvisão humanista, né? O próprio Karl Marx, né, no prefácio da sua tese, diz que a filosofia não faz segredo disso. A admissão de Prometeu, na verdade, odeio todos os deuses. É a sua própria admissão, seu próprio lema contra todos os deuses. Arthur Briggs, que é alguém lá da Convenção Humanista de 1954, diz o seguinte: um humanista é alguém que acredita no homem como sendo o centro do universo. Não precisa declaração mais clara do que essa, né? O homem, o ser humano, como o centro do universo. Não Deus, criador do universo e do homem, mas o homem, né? Essa é a visão humanista. E Ludwig, não sei como pronuncia esse nome, mas foi um filósofo alemão humanista que influenciou bastante Karl Marx. Ele disse que o homem é o Deus do homem, o Deus com D minúsculo, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, Deus permitindo, né? Sobre inteligência artificial, aquele título bem radiofônico, né? Homo Deus, mas a respeito dessa autodeificação do ser humano, né? Combate a essa visão. Então, sobre valores e fatos. Um dos maiores efeitos negativos do iluminismo foi a propagação da ideia de que todo conhecimento verdadeiro é factual, livre de valores e objetivo, essa visão do cientificismo também, né? Ciência, ciência, ciência. Autoridade, porque o conhecimento é factual, livre de valores. Cadê a neutralidade? Né? Mas, contrastando com os fatos, né, a visão do iluminista, do humanista, é que os valores são subjetivos. Os fatos científicos são objetivos, né? Essa é a visão deles. Mas os valores são subjetivos. Cada um escolhe ao seu bel prazer, sendo essencialmente uma questão de gosto, né? Isso leva ao relativismo, né, dos nossos dias. É uma verdade para cada um, né? A verdade de bolso. Existe, então, a convicção crescente que a crença religiosa pertence ao reino dos valores privados, ao invés de uma verdade pública, absoluta e verdadeira, vindo de uma revelação de um Deus verdadeiro, vivo, que se revelou. Some isso a noção crescente de que os seres humanos são autônomos e emancipados, que se garantem, né? O ser humano se garante, em outras palavras. Some isso a essa visão humanista de que os seres humanos são autônomos e emancipados de Deus, né? Dessa divindade, e você terá uma receita poderosa para tentar banir a Deus. Então, isso leva a um evangelho relativizado, né? Nos nossos dias também, infelizmente. É verdade, em muitos locais, né? Veja essa declaração de Costas, né? Ele diz: o evangelho relativizado dos nossos dias. Abre aspas. Um Jesus tranquilizador de consciência, com uma cruz não escandalizadora, um reino transcendental, um espírito privado, interno e limitado, acanhado, um Deus de bolso, uma Bíblia espiritualizada, uma igreja escapista. Seu objetivo é uma vida feliz, confortável e bem-sucedida. Alcançável, essa vida, né?
bem-sucedida, feliz e confortável é alcançável através de um perdão de uma pecaminosidade abstrata, por meio da fé num Cristo que nem é histórico. Isso é o evangelho relativizado dos nossos dias. É dissolver, né, o evangelho num ácido. Né? E isso está alinhado de alguma forma com esses ismos prejudiciais, né, do nosso dia. Relativismo, misticismo, pluralismo, sincretismo religioso, né, humanismo, vitimismo, evolucionismo de Darwin, cientificismo. Esses são os ismos tão prejudiciais dos nossos dias. A lista é grande, né? Aqui só alguns para representar. Então, quero fazer um parênteses e trazer a sabedoria de outro livro, outro autor, também falando sobre o livro de Daniel. Alguns anos atrás eu li do pastor Stuart Olyott, são conhecidos os livros dele no Brasil, tem traduzido já. E esse livro, Ouse Ser Firme, o livro de Daniel, é maravilhoso, recomendo bastante também a leitura. Ele diz lá a certa altura sobre o capítulo 3, né, o episódio da estátua, né, e dos 3 amigos de Daniel jogados lá na fornalha ardente, né, 7 vezes mais quente. Ele diz, pastor Stuart Olyott, em Daniel 3, 19 a 30, particularmente, quem quiser ler o relato depois. Palavras do pastor Stuart Olyott, abre aspas, a força irresistível encontrou 3 objetos irremovíveis. Quem que é a força irresistível? Nabucodonosor, né? Aquele grande imperador humano, temível. Né? A força mais poderosa no mundo ordenou, façam isso, né? Se ajoelhem, se dobrem diante da minha estátua. Né? E encontrou a resposta mais temida pelo mal. Não só na época de Nabucodonosor, mas nos nossos dias também. E sempre vai ser. A resposta mais temida pelo déspota, pelo mal, é não. Não. Os 3 crentes não conformistas, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha ardente, portanto. E ali receberam livramento. Né? Diz o texto que entraram 3, mas foram observados 4, né? Um como aspecto um filho dos deuses, né? E diz que nem o cabelinho deles já buscou, né? Nem as roupas, nem as sandálias, nada. Eles foram preservados na fornalha e não da fornalha. Esse é o maior aprendizado que eu particularmente tive com esse livro, né? Esse é um aprendizado que eu nunca mais esqueci, do pastor Stuart Olyott. Ele diz, devemos notar que esses jovens receberam o livramento no fogo e não do fogo. Eles tiveram que entrar, eles foram jogados. Aliás, os soldados que, né, levaram eles até a boca da fornalha morreram queimados, né, os soldados. Mas eles foram livrados no meio do fogo e não de entrar no fogo. E muitas vezes é assim também para nós, irmãos, na vida cristã, né? Em seu furor, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida, acesa, 7 vezes, né? Um termo para super acesa, né? Super aquecida. Mais do que o normal. Quando os santos de Deus, né? Os crentes, se recusam a pecar, não há limites para a fúria dos ímpios, dos déspotas. Aqueles que dizem estar preparados para entrar na fornalha da evangelização, na fornalha do testemunho público, seja em qualquer um desses ambientes hostis, não só na universidade, como eu disse, mas no trabalho, com um parente descrente, numa vizinha de porta, no futebol, em qualquer ambiente de hostilidade. Aqueles que dizem estar preparados para entrar na fornalha, por amor do Senhor Jesus, devem ser alertados de que a fornalha pode ser consideravelmente mais quente do que você pode imaginar. Então, faz debaixo de oração. No capítulo 6, aí nós demos um salto já para o capítulo 6, né, na Cova dos Leões, aquele episódio onde os presidentes sátrapas, né, com inveja, né, de Daniel, falharam em encontrar qualquer fraqueza, né, no trabalho de Daniel, no testemunho público dele. Né? E esses sátrapas e presidentes chegaram à conclusão de que teriam que proceder contra Daniel de uma forma diferente, ou seja, de algum modo eles teriam que usar as próprias convicções religiosas de Daniel pessoais contra ele. Seria a única forma de derrubá-lo, por inveja. Né? O interdito ou decreto de Dario, né, aí na história, Nabucodonosor já tinha passado, né, tinha assumido Dario, o imperador medo-persa, né, e aquele interdito ou decreto que Dario proclama, incentivado por esses presidentes e sátrapas já fazendo, né,
essa armadilha, né? Para Daniel especialmente, mas aquele interdito ou decreto medo-persa foi uma das primeiras tentativas de banir práticas religiosas públicas, né? Os irmãos devem se lembrar que um decreto parecido aconteceu no livro de Esther, né? 3, de 12 a 15. Esses decretos medo-persas eram tão fortes que nem o rei que decretou poderia voltar atrás, né? Isso fica claro no livro de Esther também. Então, o rei, né, se nós lemos o capítulo 6 de Daniel, fica claro que o rei percebeu que ele tinha caído numa cilada dos sátrapas, ele sabe que não pode voltar atrás, ele passa uma noite difícil, né, mal dormida, e na outra manhã ele vai correndo lá na cova dos leões, né, para saber se Daniel, quem ele amava, porque dava um ótimo testemunho, era um excelente funcionário, né, do reino, vai ver se Daniel tinha sido preservado, né. Então, esse fenômeno do politicamente correto, a gente pode passar a analisar agora e fazendo aplicações práticas, né? A declaração original do pensador Voltaire é mais ou menos assim, uma declaração muito ousada, inclusive, né? Ele diz, Voltaire, abre aspas, eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso é um respeito, né? Respeitar a opinião alheia, né? O livre, a liberdade de expressão, né, como nós chamamos. A liberdade de expressão tem base aqui, né, nisso. E desde que seja feito de forma respeitosa, né? Essa é a declaração original, esse é o politicamente correto original de Voltaire, respeitoso para evitar, né, conflitos, mas mantendo aberto o canal de comunicação, né, não de conflitos, mas de debates públicos, honestos, respeitosos. Essa é a intenção original de Voltaire. Mas essa não é o fenômeno do politicamente correto, da tolerância dos nossos dias, né? Isso se deturpou e muito. Então, o Dr. John Lennox diz, né, nesse livro, que a tolerância se degenerou para uma postura simplista e sempre afirmativa do politicamente correto. Quer dizer, você só tem uma opção, que é concordar comigo, né? É isso que acontece nos nossos dias. Uma atitude debilitante e perigosa que impede as pessoas de expressar o que elas acreditam, seus valores, né, baseado na sua visão de mundo, com a desculpa de que alguém talvez possa se sentir ofendido. Então aí entra, né, o coitadismo, né, e nós falamos agora há pouco, né, essa vitimização, né, dos nossos dias, certo? Não, para não ferir as minhas susceptibilidades, nem fale. Né? Então você encerra o discurso público respeitoso assim, com a ameaça de ferir a susceptibilidade de alguém, né? E isso é muito ruim, né? Isso enfraquece a nossa realidade como sociedade, né? Essa é a própria antítese do livre discurso, diz o Dr. John Lennox, que tem causado um efeito paralisante no discurso público dos nossos dias. Então isso nunca foi tão verdade, né? Ele diz, continua dizendo no livro, essa nova tolerância, ela desaprova, ou seja, ela é, na verdade, intolerante com todos os absolutos, né? Especialmente aqueles valores da fé cristã, né, que encontram em Deus todos esses absolutos, a referência máxima. Então, essa nova tolerância, ela é intolerante, na verdade, com os absolutos. Isso significa que a crítica, ou seja, a desaprovação, ela é proibida, ela é intolerada por esses que se dizem novos tolerantes. E deve ser substituída, essa crítica ou desaprovação, por uma afirmação e aplausos irrestritos, ou então, alternativamente, pelo silêncio. A nova tolerância é intolerante com o antigo, especialmente com as velhas veredas. Escritura. E, de fato, nega isso, essas verdades absolutas da revelação bíblica. A antiga tolerância de Voltaire, por exemplo, aceita a existência de outras visões de mundo, né? Vive com elas no sentido respeitoso, apesar de não concordar com elas, e deixar claro isso publicamente. A nova tolerância insiste na aceitação de todas as visões, né? E não meramente na existência. Quer dizer, o novo tolerante, ele exige que, o novo tolerante, que é intolerante, na verdade, né? Ele exige que o seu opositor concorde com ele, não simplesmente conviva com ele. E isso é um grande problema. Então, essa tal tolerância, essa nova tolerância intolerante, atua como se fosse um ácido
que dissolve não apenas a liberdade de expressão e outras liberdades, mas o próprio florescimento da humanidade, como nós conhecemos. Florescimento de ideias, de debates, discursos respeitosos. Essa nova tolerância intolerante é um ácido corrosivo que impede o discurso, o livre discurso público respeitoso. E também dissolve os conceitos de verdade, moralidade e ética absolutos que nós temos em Deus e na sua palavra. No final, essa nova tolerância intolerante, ela se torna simplesmente um sinônimo para aprovação incondicional. Nós perdemos nossa dimensão humana de virtude e verdade. Nesse sentido, nós temos nos tornado meramente animais. Essa é a visão da evolução, a teoria da evolução de Darwin. Que nós temos ancestrais comuns com os símios, os macacos. Essa é uma inverdade, é uma mentira que nós precisamos combater, não só com os nossos jovens e crianças, não estou vendo nenhuma aqui agora, mas nós temos falado isso, o curso, a maravilhosa beleza da criação, fala sobre isso, combate essas mentiras, a teoria da evolução de Darwin, reafirmando que nós somos criatura especial, feita à imagem e semelhança de Deus, coroa da criação, somos outra categoria de criação. O salmista diz isso, que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus, glória e honra coroaste. São verdades que nós precisamos reafirmar, certo? E nesse sentido, sim, nós estamos nos tornando meramente animais, né? E isso nos lembra de um próprio relato no livro de Daniel 4:33, lembra? Nabucodonosor começou bem lá, né? Louvando a Deus, de repente ele traz a glória para si mesmo. Olha o grande reino da Babilônia, o qual eu constituí. E aí Deus traz um castigo para ele imediato, né? Transforma ele num animal, né? Parece que o nome desse fenômeno é boantropia, né? Diz o texto de Daniel 4:33 que ele foi expulso, Nabucodonosor foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, né? Então, talvez nos lembrando dessa realidade, né? Nós, acreditamos que somos animais, talvez passamos a ter um comportamento animalesco, né? Isso aconteceu com Nabucodonosor. Depois foi restaurado pela misericórdia de Deus, né? Então, a intolerância no testemunho público da fé cristã é uma realidade. Há uma convicção, palavras do Dr. John Lenz nesse livro, há uma realidade, há uma convicção muito difundida de que o naturalismo filosófico, né, o ateísmo como sinônimo, naturalismo filosófico é um sistema de crenças padrão, né? Você tem que aceitar porque é o padrão, é o status quo. Há uma crença muito difundida nesses meios, né, especialmente acadêmicos, esses meios temos lá formadores de opinião, né, e formadores de autoridades, né, afinal de contas. Onde é que as autoridades que fazem os cursos universitários vão se formar? Nas universidades, né? Então, é um meio onde tudo isso é muito crítico, né? Essas verdades são muito confrontadas, né? E há essa convicção difundida de que o naturalismo é um sistema de crenças padrão. Ironicamente, o teísmo cristão, a fé cristã, não tem mais lugar nas próprias academias, universidades, que foram fundadas por ele, em primeiro lugar. A metafísica cristã, a epistemologia cristã, a cosmovisão cristã, a ética cristã, é que fundaram. Tem livros excelentes da Nancy Pierce, por exemplo, né? Discípula de Francis Schaeffer, né? Sobre isso, falando de como o florescimento, né, da ciência começou num ambiente cristão. Foi por causa da cosmovisão cristã que nós temos a ciência organizada como ela existe hoje, né? Então, poderíamos citar aqui vários pensadores, cientistas, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, dos 700 prêmios Nobel concedidos no século XX, 1901 a 2000, 90%, 9 em cada 10, arredondando, né? 9 em cada 10 foram concedidos para cristãos e judeus. Tá? Então nós temos muita evidência para confrontar essas verdades de que o naturalismo filosófico, o ateísmo é um sistema de crença padrão. Os pais da ciência, grandes ganhadores de prêmio Nobel, não acreditavam nisso. Acreditavam no Deus da Bíblia, no Deus vivo e verdadeiro. Então, só para dar 3 exemplos de como essas verdades foram mudando, né, ao longo dos anos. A universidade, 3 grandes universidades, né, no mundo. A Universidade de Harvard, cujo lema, o moto, né, original, era Veritas Christo et Ecclesia, né, verdade para Cristo e a igreja, né? E hoje, qual que é o lema? Se abrir a página lá de Harvard, vai estar Veritas, né? Só a verdade. Quer dizer, tiraram um detalhezinho, né? Como você tem a verdade sem Cristo, que é a verdade em pessoa. A Universidade de Yale, né, o tema, o moto original era Cristo, a palavra, intérprete do Pai, nossa luz e perfeição.
e foi mudado depois para luz e verdade. De novo, tiraram um detalhe, né? Como é que vai ter luz e verdade sem Cristo? E a Universidade de Oxford, né, lá no Reino Unido, Dominus illuminatio me, o Senhor é minha luz. Né? Mas você não acha isso fácil, esses motos, esses lemas originais. Você pesquisar muito para encontrar esses temas, esses motos, lemas originais dessas universidades, fundadas e até mais anteriores do que isso, né? Outras, de Bolonha, etc. A história disso é interessante. E o propósito, as próprias primeiras universidades na América, né? Yale, por exemplo, né? Um desses casos e tantas outras, nas colônias, né? Lá na América, fundadas com o propósito primário de treinar ministros para a pregação do evangelho e de ensinar os crentes a ler a Bíblia. Depois vieram os outros cursos. Primeiro propósito das universidades, as primeiras universidades eram treinar ministros na palavra, curso de teologia, né? O principal curso, né? Era a mãe de todas as ciências, né? Até mesmo da filosofia. A teologia era a mãe de todas as ciências. Até, em alguns casos, era o departamento central nas universidades, geograficamente mesmo, era posicionado no centro, né, dos campos. Então, você tem tudo isso na história, né? E essa história foi relegada, né? Mas é impossível, né? Apagar isso. Então, o que significa nadar contra o fluxo, né? O desenho do peixinho, né? Que nada contra a maré, contra o fluxo, né? O ictius, né? O peixinho, cada um de nós, né? Que nada contra o fluxo, contra essa maré do mundo. Então, palavras do Dr. John Lennon sobre isso, ele fala: este é um desafio para todos nós, para todo crente, em qualquer época, especialmente nesses dias de relativismo extremo. É um desafio nadar contra o fluxo, né? Renovar a nossa mente, como o texto que nós lemos em Romanos 12. Existe uma grande pressão no mundo contemporâneo para a privatização da expressão da crença religiosa. Quer dizer, sabe, a fé pública é um problema. Não, quer ter a sua fé, pega a sua Bíblia, vai lá no seu culto, na sua igreja, no domingo, no seu gueto e fique na sua. Ou então o professor lá em sala de aula que quer debater, deixa a sua Bíblia em casa. Venha para o solo neutro. E você cair nessa cilada, né? Não existe neutralidade. É um grande mito. Né? Assim como é um mito também o conflito fé e ciência. Né? Acabamos de falar, os grandes centros universitários no mundo surgiram a partir da harmonia entre fé cristã e fé na ciência. Né? Então, a tentativa de privatização da expressão da crença religiosa, né? Até mesmo a abolição definitiva, né? À medida que essa pressão aumenta. Há uma convicção muito difundida de que o naturalismo filosófico, o ateísmo, é um sistema de crenças padrão, default. Você tem que aceitar, é o status quo. Né? E, ironicamente, o teísmo cristão não tem mais lugar nas próprias academias que foram fundadas por ele, em primeiro lugar, como acabamos de falar. Né? Daniel estava preparado para nadar contra o fluxo, Daniel e seus 3 amigos na Babilônia. A pergunta é, nós estamos? Nós estamos preparados para nadar contra o fluxo? Talvez isso seja fácil no domingo, no dia do Senhor, na igreja, num ambiente favorável. Mas será que é fácil na segunda-feira? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Também no domingo? Mas especialmente ao longo da semana, Deus nos coloca para ser sal da terra e luz do mundo. Eu tenho um amigo que brinca com fundo de verdade, né? Não tem saleiro na igreja, né? Tem, deve ter na cozinha um pequeno, mas não tem saleiro do tamanho de uma caixa d'água que cabe nós todos lá dentro, né? Por quê? O Senhor limpa esse sal aqui no dia do Senhor, ouvindo a pregação, né? Ministração, mas Ele nos coloca segunda-feira para ser sal e luz lá. Esse sal não é guardado no saleiro da caixa d'água, né? Do tamanho de uma caixa d'água na igreja. O Senhor nos coloca, Ele limpa esse sal, né? Nossos pecados, né? Limpa através da pregação, a comunhão. O dia do descanso, o dia do Shabat, como acabamos de ouvir em pregação. Mas Ele nos coloca lá na segunda-feira e outros dias da semana para testemunhar disso publicamente, ser sal e luz. Então, quer proteger seus filhos? Foi um tema que nós abordamos, né, no curso. Há uma visão, né, de demonizar o conhecimento científico, né, de não mandar os meninos, não manda menino para a universidade. Mas me diga uma coisa, como é que vai mudar esse status quo se a gente não preparar nossos filhos e enviá-los? Não fortalecê-los, falar de cosvisão, de apologética cristã, bíblica, fortalecer a sua fé para eles serem sal e luz naquele ambiente em trevas, em qualquer ambiente. Falando lá, dá um exemplo, pode ser no trabalho, no futebol, em qualquer ambiente. Então o segredo não está em proteger numa bolha,
Porque cedo ou tarde essa bolha estoura, né? E o prejuízo é muito maior. Esses filhos que não estão preparados para enfrentar essas confrontações do mundo. O segredo é prepará-los. Prepará-los bem. Isso gera um cansaço, né? Os pais, a igreja, certamente. Então, nadar contra o fluxo é cansativo. Nadar a favor da maré é mais fácil, né? As nadadeiras descansam. Mas nadar contra o fluxo, os íctios, né? Os peixinhos, Jesus Christus, Theos, Ios, Soter, né? É nadar contra o fluxo, é nadar contra a maré. É cansativo. As nadadeiras têm que bater 2, 3 vezes mais. Cada um de nós como cristãos nesse mundo. Mas o Senhor dá graça para isso. O Senhor nos chama para esse testemunho. E quem se cansou mais do que ele? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Acabamos de ouvir em pregação. Vinde a mim, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Eu descansarei suas nadadeiras. Então, Daniel estava convencido de que os escritos de Jeremias eram a palavra do Senhor. E ele acreditava, Daniel, que as escrituras eram a palavra do Deus vivo. Essa convicção ainda é o segredo de como viver na Babilônia desse mundo sem que a Babilônia viva na gente. Esse é o segredo. Como viver, como ser colocado pelo Senhor onde Ele nos quer, soberanamente, como sal e luz, para viver nesses ambientes hostis. Sem que esses ambientes vivam em nosso coração, mas que o Deus vivo viva em nosso coração. Então, aqui num testemunho bem peculiar e pessoal, o Dr. John Lennon fala sobre a sua época de conversão e sobre estudante. Ele estudou em Cambridge e hoje ele é professor de matemática em Oxford, né? Se aposentou lá em Oxford, está impresso em vias de já se aposentou, se eu não me engano, mas ele estudou como estudante de matemática em Cambridge, lá no Reino Unido. E ele diz no relato sobre os seus dias como jovem universitário, né, babilônico, né, digamos assim, lá em Cambridge. Ele diz, abre aspas, em meus primeiros dias como estudante em Cambridge, eu posso relembrar minhas próprias questões em relação à inspiração bíblica. Ou seja, ele tinha questões, né? Todos nós temos. Insegurança, incertezas, né? A questão está na postura, né? Dessas dúvidas, né? O fato não era que eu não acreditava em Deus, diz ele, ou que Deus tinha inspirado as Escrituras, que era um livro de inspiração divina, né? Por meio do Espírito. Ele não tinha dúvida com isso. Ele acreditava sim, diz ele. E essa era a fonte dos meus problemas. Vai vendo. Se a Bíblia era realmente a palavra de Deus, como ele acreditava que era, por que eu não achava mais interessante, então, a Bíblia? Notei que muitos dos meus amigos cristãos, que proclamavam a doutrina da inspiração, né, do texto bíblico inspirado por Deus, passavam pouco tempo lendo e pensando, meditando sobre o livro que eles proclamavam ser inspirado por Deus, a Bíblia. Parecia haver uma profunda inconsistência que afetava tanto a eles quanto a mim. Eu percebi que tinha sido muito superficial na minha abordagem com a Escritura, ele diz. No final das contas, eu estava preparado para gastar horas tentando entender poucas linhas de matemática, né? Se tem algum engenheiro ou matemático aqui, sabe o que é isso, né? Pouquinhas linhas gera um problema de horas, dias lá, mergulhado para entender aquilo, né? No final das contas, eu estava preparado para gastar horas tentando entender poucas linhas de matemática, mas eu gastava apenas alguns minutinhos numa passagem bíblica, talvez dormindo, lendo antes de dormir, né? Aquela leitura superficial, né? Então, esse era o problema dele, né? Ele diz, Deus não é um mero conjunto de proposições, né? Sim, a teologia é maravilhosa, estudar isso, né? Bons livros de teologia, mas Deus é muito mais do que um mero conjunto de verdades e proposições, né? Há, portanto, uma grande diferença, ele fala, entre procurar conhecimento acerca de Deus e procurar o próprio Deus vivo, como Senhor e Salvador nosso. Há uma grande diferença de entender acerca de Deus. Isso é estudo da teologia pela teologia em si apenas. Mas o crente é aquele que estuda, sim, teologia, mas estuda para amar mais a Deus. Para reconhecer em Deus grandes características, né, atributos, né, como seu Criador, Provedor, Redentor, Salvador. A teologia, sim, é usada para trazer esse maravilhamento. Quem Deus é. Como Ele nos salvou por meio de Cristo. Isso, sim, é um estudo favorável. Né? Não como um conjunto de proposições, ideias, mas como um Deus vivo e verdadeiro que tem um relacionamento comigo por meio do seu Filho,
Jesus Cristo por meio do seu Espírito que habita em mim. Isso é teologia viva, prática. Então, que tudo isso, né, nos ensine a nos posicionar como crentes publicamente, respeitosamente, nos termos de Voltaire, né, de uma tolerância no debate público respeitoso, mas aberto, um discurso aberto para as verdades gloriosas. E fazer isso com uma ousadia que vem do alto, não de nós mesmos. Pedir a Deus em oração essa ousadia, para encontrarmos nele essa força. E quando fraquejarmos, os nossos joelhos trôpegos, ele nos fortaleça para isso, para darmos um testemunho onde quer que ele nos coloque para ser sal e luz. Vem nos limpar como sal aqui no domingo, né? Mas na segunda ele nos coloca onde quer que ele nos queira, soberanamente, para testemunhar dessas verdades. E trazer honra e glória somente a ele, nessas verdades, vivendo publicamente para a glória dele. Louvando, engrandecendo o Senhor em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer circunstância, mesmo nas mais difíceis. E quando cansarmos, lembrarmos das suas palavras. Vinde a mim, vós que estáis cansados. É uma mensagem de encorajamento para todos nós, num ambiente mais hostil ou menos hostil. Qualquer ambiente nesse mundo é relativamente hostil para um crente. E se não está sendo muito hostil, caro irmão, cara irmã, eu sinto lhe informar. Talvez o seu testemunho não esteja sendo tão público. Talvez você esteja sendo um agente secreto do reino, um 007, um crente 007. Então, peça a Deus ousadia, coragem, ore a Deus para dar esse testemunho com respeito, com sabedoria, sendo simples como as pombas, prudente como a serpente, mas fazer de forma pública. Existe um caráter público da fé cristã. E precisamos de sabedoria duplicada, triplicada, por causa das nossas falhas, defeitos. Precisamos de graça para dar um bom testemunho, para que no nosso testemunho a gente não se atrapalhe em tudo aquilo que a gente declara. Todos nós precisamos disso. Confiar no Senhor, porque a obra é dele, não nossa. Que ele nos use como vaso de honra e não de desonra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.